Dá um feedback para mim se está tudo bem. Tá, tudo ok. Tá sim. Beleza. Então, vamos lá. Adorei meu quadro, gente. Muito bacana. Então, vamos lá, vamos lá. Tá gravando aí, né? Já tá gravando. Tá gravando. Sinto que eu tinha que ter comprado um quadro um pouquinho maior. Mas tá bom. Vamos lá. Meu povo, então vamos aqui, ó. Segue o líder, ó. Nós vamos trabalhar direto, ó. Não vou explicar o que é eletroquímica, porque eu entendo que vocês já sabem, né? O que é eletroquímica. Eletroquímica, ela vai trabalhar com reações de quê? De óxido-redução. Tanto na pilha, né? Que a pilha, lembrando que a pilha é chamada de célula galvânica. Tudo bem? Não esquece isso. E a eletrólise, tá? Que a eletrólise é o inverso da pilha. Tudo bem? A pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo não espontâneo. Tudo bem? Delta E ou DDP positiva para a pilha, delta E ou DDP negativa para a eletrólise. Pode ser? Vamos lá? Então, vou direto explicar a pilha de Daniel. Gente, eu não enxergo o chat, tá? Então, se você digitar, se eu tiver de costas, eu não vou ver o que você está perguntando. Tem que ser no áudio, tudo bem? Ok. Ok. Pilha de Daniel. Pessoal, a pilha de Daniel é o seguinte. A pilha de Daniel, especificamente, ela foi de zinco e cobre. Mas eu posso fazer este mesmo sistema com qualquer outro tipo de eletrodo, no cátodo e no ânodo. Alguma dúvida? Então, o que você vai ver aqui agora, você pode estender para outras situações, tá? Mas, especificamente, essa aqui foi feita de zinco e de cobre. Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Zn mais 2, mais 2 elétrons. É importante o seguinte, é importante que você saiba que, por conveniência, se colocam sempre as reações de redução. Lembra? A redução, o elétron está antes da setinha, com sinal positivo, tá? Então, olha só. Dando zinco sólido. O ΔE menos 0,76 volts. O que ele está dizendo para mim com esse sinal negativo? Que a redução do zinco não é espontânea. O zinco não gosta de reduzir. Eu identifico isso só pelo potencial negativo. Tá? Se o zinco não gosta de reduzir, é porque ele gosta de oxidar. Lembra? Quanto mais ele gosta de uma situação, menos ele gosta da outra. Vocês entendem isso? Fica claro? E o cobre? Ó, Cu mais 2, mais 2 elétrons, dando Cu sólido. Já o cobre, que é um metal, a gente chama de metal nobre, tá? Ele gosta de reduzir. Eu consigo enxergar isso no potencial dele. Ó, mais 0,34 volts. Mostrando o potencial positivo, mesmo que baixinho, eu já consigo enxergar o seguinte, ó, o cobre gosta de reduzir. Tá certo? O cobre gosta, porque o potencial dele é positivo. Tá certo? Agora, olha só. A pilha de Daniel, eu vou simular aqui como foi feito antigamente, tá? Então, olha só. É assim. O que é importante? Eu vou colocar aqui rapidão, e vou apagar, porque vale a pena a gente lembrar. Existem dois macetinhos. Vocês lembram quais são os dois macetinhos que eu dei para vocês? Quem fala aí para mim? Quais são? Crau e ano. Isso. Esse aqui tá fácil para vocês, né? Eu vou apagar. Crau e pilha do Ano.
Se alguém ainda tem dificuldade com esse macete, é a última vez que eu vou falar dele. Daqui para frente a gente para com isso, tá certo? Então, olha só. Aqui, quer dizer o quê? O cátodo reduz, certo? Ânodo oxida. E o fluxo de elétrons é sempre de quem dá para quem reduz. Então, é sempre do ânodo para o cátodo, independente se é na pilha ou na eletrólise. É sempre do ânodo para o cátodo. Lembra disso, tá? Lembra disso. Agora, o que a pilha do ânodo falava para gente? Fala aí. Ânodo negativo oxida. Esse macetinho serve para quê? Para a gente decorar que na pilha o ânodo é o polo negativo, não é isso? Por Sim. que tem que ter esse macetinho? Porque na eletrólise inverte os polos, não é? Mas continua sendo do ânodo para o cátodo, não é verdade? Sim. Sempre. Isso. Ânodo negativo oxida. Então, o ânodo é o polo negativo na pilha. O cátodo será o polo positivo. Lá na eletrólise inverte os polos, tá? Inverte os polos. Se você esquecer, isso pode complicar a sua vida. Então, lembra que na pilha é isso daqui. E há uma contrariedade que é muito importante você lembrar. Olha só. A corrente convencional, de convenção, é sempre do positivo para o negativo. Na pilha, isso não funciona. Na pilha, é do negativo para o positivo. Então, há uma contrariedade da corrente real, porque o real na pilha é do negativo para o positivo, simplesmente por questão de atribuição de valores. Tá? Então, olha só, a pilha é do negativo para o positivo, contrariando a corrente convencional, que é do positivo para o negativo. O que foi que está acontecendo aí? Que a Isadorinha escreveu, que eu não entendi. No seu computador, você tem que fixar a sua tela de vídeo. Eu acho que ele está gravando só seu áudio. Como que faz isso? Você vai clicar na sua telinha, assim, que está o seu rosto, aí vai Não, aparecer... mas no computador? No computador. Então, peraí. Vocês vão me falando aí, porque eu tô perdido, tá? No meu computador, o que eu faço? Vai ter um negocinho, tipo um pino, quando você põe na tela, assim. Peraí. Ah, entendi. Aí você clica e vai ficar só a sua figurona. Assim. E aí agora vai gravar a sua tela. Ah, Deu certo? se tá gravando minha tela, tá aqui, né? Vocês estão... E agora? Ó, tem o liberar aqui. Não. Então, eu acho que é no fixar na tela. Isso. Eu acho que agora tá gravando, né? É. Mais uma que eu aprendo, hein? Deixa eu mudar isso aqui. Vocês não são cadetes. Vocês são lindinhos. Muito bem, pessoas. Então tá. Agora eu vou desenhar para vocês. Agora eu tô me vendo lá. Eu acho que tá gravando, hein, pessoal? Beleza? Olha só. Vou colocar aqui duas cubas eletrolíticas, tá? Ó. Tudo bem?
Aí eu quero ver se vocês conseguem me lembrar o que é isso aqui que eu vou desenhar agora. O que é isso aqui que eu acabei de desenhar? É como a pilha de Daniel. Tá, mas isso aqui, ó, que eu desenhei aqui, o que é isso? Uma ponte. Como que é o nome disso aí? Ponte salina. Ponte salina, muito bem. Para que ela serve? Para transferir os elétrons. Tipo, quando um migra para o outro, vai perdendo. Daí esse aí meio que repõe. Tá quase em cima do que você falou. Corrija o que você falou, um negocinho que vai estar certo. Isso é muito importante. Sem ela, a gente não tem funcionamento da pilha. Para equilibrar os íons. Muito bem, Fernando. Então, ó, e isso é uma pergunta muito comum. Presta atenção, Glória. Ó, aqui não migra elétrons, migra íons. Tudo bem? Os elétrons passam por onde na pilha? Eu não desenhei ainda. Por onde passam os elétrons? Na corrente. No circuito. No fio metálico. Na exterior, aqui, ó, a cuba eletrolítica. Por aqui, isso é muito comum, tá? É muito comum perguntar se os elétrons migram através da ponte salina. Isso é muito comum perguntar. Não migram pela ponte salina. A ponte salina serve para equilíbrio dos íons, porque vai faltar cátions de um lado e vai sobrar cátions do outro. Mas os elétrons não passam por ali. Eu vou mostrar aqui por onde os elétrons passam. Ó, tá vendo aqui, ó? Os elétrons passam por aqui, tá? O fluxo de elétrons é por aqui. É pelo fio metálico que liga um eletrodo ao outro. Entendeu? Alguma dúvida em relação a isso? Então eu vou colocar aqui, ó, um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco. Tá certo? Ó, aqui é um eletrodo de cobre e aqui é um eletrodo de zinco, tá bom? Ok. Então vamos lá. Só um pouquinho de paciência com o meu desenho, tá? Ó, eu tenho aqui, pessoal, uma solução correspondente, tá? Eu vou colocar aqui uma solução de sulfato de cobre, então cobre mais 2, SO4 menos 2. Poderia ser nitrato, tá? Poderia ser clorato. Eu escolhi o sulfato, tudo bem? E aqui, ó, zinco mais 2, SO4 menos 2. Tá certo? Então, olha só. Essa é a pilha de Daniel. Tudo bem? Ó, agora, como é que eu vou saber, professor, quem é o cátodo e quem é o ânodo? Como que eu vou saber? Então, presta bem atenção. Eu já sei esse macetinho aqui. Posso apagar ele? Diz para mim. Pode? Beleza. Então, vou apagar, porque vocês já sabem de cor e salteado. Ó, só uma pequena lembrança. Se você tem duas formas de se calcular, você tem duas formas de calcular DDP, lembra? Você pode fazer da forma mais fácil, tá? Eu vou fazer aqui. Ó, o objetivo quando vem isso aqui nem é calcular DDP, é você responder outras coisas.
Mas vamos supor que você pegasse um exercício de uma prova na qual você teria que simplesmente calcular DDT. Eu pergunto a vocês, você precisa fazer a equação global ou pode usar aquela formulinha que eu passei para vocês? Quem lembra a formulinha? Ó, delta E é igual potencial de redução maior menos potencial de redução Menor. Isso. Se for um exercício que seja só para calcular DDT, faz isso. Tá? Ah, professor, eu me enrolo assim, prefiro inverter o menor valor aqui, tudo bem. Beleza? Você não é obrigado a fazer com isso. Você pode fazer com aquele que melhor lhe convém. Eu deixo aberto para você, tá? Mas se você quiser usar a formulinha, não pode trocar. É o potencial de redução dos dois. Maior menos o menor. Entenderam? E aí, eu não vou inverter nada. Eu vou fazer assim, ó. Delta E é igual. Desses dois aqui, qual é o maior? É esse. Mais 0,34 volts. Menos. Qual é o menor potencial de redução? Menos 0,76. Isso. Então, você não pode se confundir na forma de calcular, entendeu? Então, olha só. Pessoal, me lembra, olha, eu não estou contando o tempo. Vocês podem me falar quando tiver faltando 5 minutinhos? Sim. Beleza. Então, olha só, vamos fazer aqui, ó. Delta E é igual mais 0,34 volts, mais, menos com menos dá mais 0,76 volts. Então, delta E é igual a quanto? Mais 1,10 volts. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, esse é o método que você usa a formulinha. Só que hoje, toda vez que você pegar esse sistema, você tem que fazer equação global. Se você não faz equação global, você se perde. Então, não adiantaria você calcular assim, a não ser que você quisesse conferir se você calculou certo. Tá? Pode acontecer duas coisas, ou você errar aqui e acertar aqui, e você se confundir. Mas lembra, se você acertar, fizer direitinho aqui, esse valor vai ter que dar o mesmo valor da equação global, certo? Posso apagar isso aqui? Pode. Porque eu só vou conseguir fazer isso aqui se eu acertar aqui. Se eu acertar a equação global, tudo que eu vou perguntar aqui, você vai saber responder. Então, vou apagar, beleza? Então, vamos lá. Professor, Oi. o potencial de redução é dado em volts? Sim, tudo em volts, tá? Tudo em volts. Ok, obrigado. Tá bem? Ó, então vamos lá. Quem é o menor valor entre o zinco e o cobre? Quem é o menor valor? 5. Tá? O zinco é o menor valor, tá? Então eu vou inverter o zinco. Você inverte, o segredo é sempre inverter o menor valor, tá? Então, ó, eu vou esquecer essa daqui e vou trocar. Vai ficar o quê? Zinco sólido, tá? Zinco sólido, dando zinco mais 2. Lembra que o objetivo é cortar os elétrons, tá? Você tem que sumir com os elétrons. Zinco mais 2 elétrons. E se eu tiver que multiplicar alguma coisa, não multiplica o potencial, tá? Não vai fazer isso. O potencial que antes era negativo vai ficar o quê, pessoal? Positivo. Exato, mais 0,76 volts. Então, agora eu vou fazer a reação global, certo? Então, o zinco oxidou. O zinco oxidou, exatamente. Ó, o que eu vou cortar? Os elétrons. Na equação global não pode aparecer elétrons. Não pode. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Então, vai ficar o quê, pessoal? Esquece isso aqui agora. Isso aqui já não serve para mais nada, tá? Então, vai ficar o que sobrou desse lado? Zinco sólido. Isso, mais cobre mais 2, né?
Isso. Dando Cu mais Cu sólido mais... Zinco mais 2. Isso! E aqui a DDP? Mais 1,10 volts. Igualzinho a gente calculou no ΔE, não era? Aham. Viu? Pronto! Eu tenho a equação global, agora eu consigo fazer qualquer coisa. Qualquer coisa eu consigo fazer aqui. Por quê? Agora eu vou conferir. Ó, isso aqui é importante pra gente. O que aconteceu com o cobre? Ele recebeu 2 elétrons. Isso. E o que aconteceu com o zinco? Ele doou 2 elétrons. Isso. Ó, eu vou pelo NOx. Lembra? NOx para nós é importantíssimo. O cobre aqui é mais 2, e aqui o cobre, ó, substância simples tem NOx 0, não é isso? 0. Uhum. Então, de mais 2 para 0, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu, portanto, Reduziu. Então, o cobre mais 2 é o agente contrário. Vai ser o agente o quê? Oxidante. Isso, pessoal. É o cobre mais 2. Alguma pergunta em relação a isso? Pode ser o cobre sólido? Não, porque o cobre sólido, ele não é o reagente. Quando eu falar agente, não é reagente, não é produto. Então, é sempre quem está nessa setinha. Tá. Muito boa pergunta. Por quê? Porque isso aparece nas respostas. E aí a pessoa marca cobre sólido, vai estar certo ou vai estar errado? Errado. Errado. Vai estar errado. Então, o agente geralmente vem antes da seta. Geralmente não. Sempre. É sempre antes da setinha. Agente é reagente. Alguma dúvida? Não. Não. Por isso, se você se confundir entre cobre mais 2 e cobre, ou cobre sólido, você vai errar. Tá. Entendeu? Por exemplo, olha aqui, ó. O zinco, ele foi de 0 para mais 2, não foi? Então, ele aumentou. Aumentou porque oxidou. Então, o zinco sólido é o agente contrário. Vai ser o quê? Redutor. Então, se você responde que é o zinco mais 2, você vai acertar ou você vai errar? Errar. Errar. Entendeu? Então, se você tinha essa dúvida, não tem mais. Tá certo? Não tem mais essa dúvida. Então, olha como que a equação global para mim é importante. Como eu sei quem oxidou e quem reduziu, eu posso responder tudo agora. Por quê? Porque você me disse que quem foi que oxidou, então? Peraí, outra coisa. Me responderam, acho que foi a Nandina, eu posso estar errado aqui, tá? Me respondeu, o cobre vai receber 2 elétrons, não é? E o zinco vai perder 2 elétrons, não é isso? Isso é importante também, tá? Cada zinco perde 2 elétrons. E cada cobre ganha 2 elétrons, tá? Então, olha só. Se eu cometi... Ele não está oxidando? Ele não está... Ele não está oxidando? O zinco, né? Aqui, ó. Não está dando 2 elétrons? Ah, tá. Tudo bem? Aqui, ó. É que aí ele vai ter mais... Como que fala? Eu esqueci o nome daquele... Próton. Por isso que ele fica positivo? Por isso do mais Não, 2? porque olha só. O cara, quando está neutro, eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Isso. Então, a sua dúvida é sobre cátion e ânion. Não tem muito a ver com isso aqui, não. Você entendeu a matéria. Mas por que ele fica positivo? Exatamente, porque ele tem 2 cargas negativas a menos. Entendeu? Por que ele fica negativo? Porque ele tem 2 elétrons a mais. Entenderam? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora, ó, vocês vão entender os pormenores, coisas que eu não conseguia fazer no computador para vocês. Eu vou conseguir fazer agora. Agora, vamos para a figurinha aqui? Vamos para o desenho? Diz para mim, quem oxidou e quem reduziu? Quem foi que oxidou? Não foi o zinco? O zinco oxidou. Certo? E o cobre? Reduziu. Era tudo que você Então, precisava o saber. cobre é o cátodo. E o cobre é o cátodo.
e o zinco o ano. Então, os elétrons vão do zinco para o cobre. Exatamente. Então, ó. Qual que é o polo aqui? Negativo. E aqui? Positivo. Positivo. Certo? Então, os elétrons, como o zinco está oxidando, ele está dando elétrons, não é? Então, vem do zinco para o cobre. Entenderam a jogada? E Sim. provavelmente ele vai tentar te induzir a você marcar o contrário. Certo? Uhum. Então, tá bom. Então, olha só. Eu já sei bastante coisa. Tá? Quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Olha quantas coisas você respondeu. Agora eu vou olhar para o desenho. Tá? Vamos olhar para o desenho? Eu vou ver o que vai acontecer com esse eletrodo, que é o que acontece dentro da sua pilha. Espera aí. Olha aqui. Você está vendo uma pilha? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela tem um polo positivo, tá? E ela tem um polo, o quê? Negativo aqui embaixo. Então, se ela tem um polo negativo aqui embaixo, é exatamente o que está acontecendo aqui. Os elétrons vão do negativo para o positivo. É nesse sentido. Entenderam a jogada? Uhum. É muito bacana isso aqui, gente. Bacana Pro, demais. assim, eu acho que o que mais me confunde é a ponte salina. Tá, pode falar. É porque, tipo assim, a pilha tá dentro de uma solução. Isso. Uma solução do cobre com zinco mesmo? Ou é porque eu não entendo muito bem esse Isso negócio. aqui, ó, peraí. Você fala uma pilha comum ou especificamente essa? Essa, porque eu fui fazer uns exercícios e perguntava da solução, e aí da ponte salina, o que que passa por uma para outra. Aí eu me confundi Você toda. vai entender agora. Porque a resposta está aqui. Certo? Você vai entender agora, de uma vez por todas. Então, me dá um segundinho que você vai entender. Tá? Então, olha só. O que eu tenho que fazer? Presta atenção. Eu sei, olha o zinco. O zinco aqui, ele não está sólido? Aham. Ele está ficando o quê? Ele está indo para zinco mais 2. O zinco mais 2 é a forma aquosa dele. Alguma dúvida? Não. Isso mostra para mim o seguinte. Está vendo aqui a forma sólida do zinco? Ele vai desintegrando. Isso, ele vai o quê? Corroendo. Ó, esse eletrodo, ele vai se desgastando. Por quê? Porque ele sai da sua forma sólida e vem para a forma de quê? Zinco mais 2. Essa solução vai ficar cheia de zinco mais 2. Entenderam a jogada? Então, ó, importante. A massa de zinco vai diminuir com o tempo. Esse eletrodo vai se corroendo. É isso que acontece. O eletrodo que está aqui embaixo no polo negativo, ele vai se desgastando com o tempo, entendeu? Chega uma hora que ele se desgasta todo e a pilha para. Entendeu a jogada? A pilha para, porque não tem mais como ele corroer. Entenderam? Então, ó, essa massa vai... Então, você consegue enxergar que vai ficar cheio de zinco mais 2? O que acontece? Sim. Como vai? A solução tem que estar equilibrada. Ela estava equilibrada no início, porque ela tem uma quantidade X de sulfato, tá? Equilibrada com a quantidade que tinha de zinco mais 2 na solução. Concorda comigo? Como começou a encher de zinco mais 2, faltou ânion. Certo? Vai faltar ânion para excesso de zinco que tem aqui. É a hora da ponte salina. Espera aí. É a hora da ponte salina, pessoal, fazer a sua atuação. O que ela vai fazer? Ela vai pegar, ó, esse íon negativo, que é o cloreto, e mandar para cá. Então, ela começa a mandar o Cl- para cá. Por que ela manda Cl-? Mas esse Cl já estava nessa
Ponte? Na ponte salina. Por isso que fala ponte salina, porque lá tem um sal. Se tem um sal, tem um cátion e tem um ânion. Então começa a migrar ânion para Que é cá. o cloreto de potássio nesse exemplo. Oi? Que é o cloreto de potássio nesse exemplo. Exato. Mas pode Poderia ser mudar de outro exercício para exercício, né? Vai. Poderia ser outro sal? Poderia. É que o mais comum é KCl, entendeu? Entendi. Então, ó, para que serve a ponte salina? Para equilíbrio dos íons. E se não tem a ponte salina? A pilha não funciona. Porque uma solução, ela sempre tem que estar equilibrada. Entendeu? Então, ela tem que ser um sistema perfeito. Ela não pode falhar. Entenderam a jogada? Para ele jogar, para ele conseguir fazer isso, se não é a ponte salina, ela não consegue fazer com que o zinco seja capaz de ser o quê? Oxidado. Agora, como ela começa a migrar cloreto para cá, ela consegue fazer o zinco vir também. É um sistema que é um pouco complexo, mas dá para entender, né? Você já tem maturidade para isso. Agora, vamos ver do outro lado? Então, o que aconteceu com a massa de zinco? Aumentou. Tudo bem? Então, ó, só que a massa de zinco aumentou, porém, a concentração de zinco aumentou, não, a massa de zinco diminuiu. A concentração de zinco mais 2, o que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Então, você não pode confundir. Tá? Deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Então, a massa de zinco está aumentando, está diminuindo, mas a concentração está aumentando. Olha aqui na reação. Esse cara está sumindo, esse cara está aparecendo. Certo? Beleza? Quanto tempo eu tenho, pessoal? 5 minutos. Vou conseguir concluir e depois a gente volta com leis de Faraday, tá certo? Beleza? Ó, agora vamos ver do outro lado? Certo. Olha só. O que vai acontecer com o cobre? Ele vai sair da forma aquosa, olha só. E vai para onde? Ele vai aderir lá no eletrodo sólido, que é o de cobre sólido. Tá? Então, olha só. O que acontece? O cobre agora sai da solução e vem para cá. E aí a massa desse eletrodo começa o quê? A aumentar. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Acontece ao contrário aqui. Tá certo? Só que, olha só, quando o cobre sair da solução, vai faltar sulfato. Concorda comigo? Então, tem que migrar. O que? Vai faltar sulfato? Não, eu fiz caca, peraí. Tá certo. Vai começar a entrar potássio na água. Por quê? Porque vai faltar sulfato? Não, vai sobrar sulfato. Quase que eu falo besteira. Então, o que acontece? O potássio começa a migrar para cá. Né? Como vai haver a ausência, quer dizer, vai haver diminuição dos cátions, aí é a hora do potássio vir para cá. Então, não sei se vocês percebem, mas é um processo simultâneo. Começa a migrar cloreto para cá e começa a migrar o potássio para cá. Conseguiram enxergar isso? E aí eu vou dizer o que para vocês? Que a massa do cobre vai aumentar, mas a concentração de cobre mais 2 vai diminuir. Pronto. Essa é a pilha de dentro. Ô, prof, por que o número de sulfato diminui? Não diminui, eu falei besteira. É o cobre mais 2 que diminui. O sulfato, ele é constante aqui e aqui. Tá? Ele é constante nos dois. Não muda a concentração dele. Tá? O que muda é a concentração dos cátions metálicos, onde aqui vai aumentar e aqui vai diminuir. Certo? A do sulfato é constante, ela não muda. Tá, daí como o cobre começa a se juntar assim, aí eu preciso de... Você vai precisar para equilibrar o sulfato, né? Você precisa de cátions positivos. Porque o potássio daqui vai ficar sólido, vai faltar cátion. Então, o cátion migra para cá, assim como o ânion migra para cá. Então, migra ao contrário, entendeu? Entendi. Se não tiver isso, se houver falha em qualquer situação aí, pessoal,
você perde a pilha. Então, por exemplo, se esse fio aqui se romper, a pilha para. Se quebrar a ponte salina, a pilha para. Qualquer coisinha, você tem problema. Entendeu? Essa é a vantagem que uma pilha de qualidade tem sobre uma pilha feita em fundo de quintal tem, entendeu? Por isso tem mais caro. Dúvida? Não. Eu particularmente gosto muito dessa aula. Quando eu aprendi isso daí, eu tive uma visão completamente diferente. E esse sistema, mais ou menos, ele se estende aos outros sistemas, de uma pilha, de uma bateria, certo? Sim. Ô, prof, como que eu vou saber montar aquela equação ali do zinco? Mais 2E igual... Então, essa daqui é o seguinte, é pela carga. E ele vai mudar? Tem que saber o NOx, né? Se você viu aqui mais 2, você sabe que aqui ele tem que ganhar 2 elétrons. Se fosse mais 3 aqui, eram 3 elétrons. E todo metal, a gente aprendeu que vai para a forma sólida. Lembra? Uhum. Mas como que eu sei que é mais 2? Ele me dá? Oi? O exercício Como que eu... Não, você tem que lembrar... Não vai te dar, não. Às vezes dá, às vezes não. Aí você tem que lembrar de NOx. Lembra? Você tem que lembrar de NOx. Isso tudo Então, com a análise da tabela. Mais ou menos. Por exemplo, o alumínio. Qual que é a carguinha do alumínio? Mais 2. Menos 2. Menos 1. Mais 1. Ó, metal não pode ser negativo, calma. Metal não pode ser negativo, porque metal é doador de elétrons, é sempre positivo. É mais 3? Mais 3. Mais 3, tá? Então, vocês ainda têm uma deficiência dessa que é lá de trás. Que a gente tem que tirar isso de vocês, entendeu? Por exemplo, sulfato de cobre 2, sulfato de cobre 1, ele já está falando para você, se é sulfato de cobre 2, é cobre mais 2, se é sulfato de cobre 1, é cobre mais 1. Entenderam a jogada? Já colocaram o nome de todo mundo aí? Aham. Tchau, prof. Gostaram da aula? Sim, ficou uma boa. Beleza, pessoal? Obrigado pelo feed. Se não fosse a ajuda de vocês, eu não ia conseguir dar essa aulinha não, tá bom? Tchau, pro. Beijo para vocês. Vou finalizar a aula, tá? Já colocaram aí o nomezinho? Já. Ah. Tchau, queridos. Tchau, professor.